Olá pessoal do Girassol, tudo bem? Agora nessa semana da criança, né? Amanhã vai ser o Dia da Criança. Eu quero desejar para vocês um feliz Dia das Crianças e dar para vocês de presente uma entrevista de um grande jogador de futebol, ex-atleta, ex-jogador do Palmeiras, do Botafogo, e, e dizer que ele é aqui de Guaratinguetá. E ele fala pra gente sobre um tema que a gente quer conversar, que é a infância e a cultura de paz, através do esporte, através do futebol. Então, vejam aí com vocês uma entrevista do Renato Martins. Um grande abraço. Então, estamos aqui com o Renato Martins, que está de preto, tudo bem que joga no Palmeiras, mas é... Palmeiras, Botafogo. Botafogo é preto e branco. Preto e branco. Tá bom. Então, Renato, você hoje está aqui como técnico de Guaratinguetá, de futebol, e você faz uma contribuição muito grande, até por ser uma referência dentro do futebol, né? Não só na cidade, mas no país. Então a gente fica pensando assim, uma pergunta que a gente está fazendo para crianças e adolescentes agora na Semana da Criança, mas gostaríamos de ouvir também de um ex-atleta, né? E hoje técnico. O que o esporte contribuiu na tua vida? Olha, Francisco, o esporte, desde de criancinha, né, que eu tinha a sensação de ser atleta profissional. O meu sonho era ser jogador de futebol. Então, o esporte foi desde que eu nasci, foi uma ferramenta que eu utilizei para chegar no meu objetivo maior, que era ser atleta profissional. Então, eu fiz do esporte a minha vida, estudei, mas o esporte, né, de rua, o esporte de clube, o esporte de secretarias como a gente tem em Guaratinguetá, foi a ferramenta que me fez acreditar que eu poderia chegar onde eu cheguei. Outro dia a gente teve uma reunião e a gente saindo da reunião se falou, nossa, que bonito isso, né? Éramos ali técnicos e treinadores de várias modalidades. Eu gostaria que você também nos colocasse o que o esporte pode ser de contribuição para a cidade. É fundamental. Eu acho que, por exemplo, as pessoas acham que a Secretaria de Esporte, e eu pensava assim também, que a Secretaria de Esporte era só para futebol, mas não é, né? A Secretaria de Esporte é para o esporte em geral, todas as modalidades que abrange e que traz saúde para a população utilizar. Então, as pessoas que trabalham no esporte, né, elas são muito abençoadas, porque você aprende muito com todos e também você passa a sua experiência de vida para essas pessoas também. Muito legal. Nós temos assim dentro do esporte, mas também fora, uma cultura muito forte de ódio, de vingança, de violência e tal. Mas também pode ter uma cultura de paz que se constrói através do esporte? Pode. Eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem que conseguir quebrar. A gente vê que o esporte de massa, né, ele ainda tem essa particularidade dessa rincha, dessa guerra. E na verdade não é, né? O esporte nos dá o privilégio de conhecer pessoas e conviver com essas pessoas praticamente 7, 8, 10 anos, né? Como o futebol, como o vôlei, como o basquete, como o atletismo, essas pessoas que têm vida longa no esporte, né? Então eu acho que eu tenho muitos amigos que o esporte me proporcionou e é o que a gente leva depois, né? Porque não vai acreditar que o esporte é guerra, que o esporte é desleal, não é. As pessoas é que confundem as coisas em relação a leis, a regra que o esporte tem. Então eu aprendi muito, graças a Deus, na minha vida profissional. Raras foram as vezes que eu tive um destempero assim em relação a uma atitude desleal dentro de campo ou fora de campo com um torcedor, qualquer coisa. Então o esporte é para que a gente aprenda a conviver um com o outro, né? Porque são pessoas diferentes. Eu tenho um pensamento, você tem outro, as pessoas têm outro, mas quando você entra para jogar ou para fazer uma atividade esportiva, todos têm que estar pensando a mesma coisa, porque é assim que o futebol se torna uma ferramenta, né? Isso é que o futebol é gostoso. E recentemente a gente acompanhou, você viu as Olimpíadas, né? Tanto que foi
Paralimpíada e depois também as Olimpíadas normais, você vê de quantas pessoas o esporte pode proporcionar uma vida boa, que muda o esporte, muda a pessoa, né? Através de uma conquista, através simplesmente de uma condição de ir representar o seu país. Então o esporte, eu acho que eu acertei na minha carreira, porque hoje eu só vivo do esporte.